Olá, viva. Boa tarde, professora, como está? Antes de mais, muito obrigada por teres aceito este desafio de nos fazeres a apresentação do livro, num tema que é de grande interesse para a comunidade e para todos nós em geral, e que suponho que percebeste que a apresentação vai ficar gravada e vai ficar na página da Universidade de Lisboa. Em vistas a algumas anteriores. Exatamente, pronto. Ótimo. Portanto, boa tarde a todos, aos restantes participantes. Tenho aqui à minha esquerda, que não estás a ver, se calhar estás a ver. Estou a ver, sim, senhora. Da Costa do Igote, que é comigo o coordenador da Rede MOVE e das questões do EIT também. E pronto, portanto, sem mais delongas, não digo que é o palco, estás no ar, mas não é tua. É o palco moderno, é o palco pós-pandemia. Vou então, quer dizer, antes de mais quero agradecer à professora e a todos o convite e a oportunidade de estar aqui a discutir um tema tão relevante como os esportes portugueses, bem que eu sou um pouco biased nisto, porque é naquilo que tenho trabalhado sempre, e no contexto, claro, da economia, das tendências logísticas globais e dos desafios atuais. Eu vou então partilhar o ecrã e digam-me, se faz favor, se estão a ver bem. Ok, perfeito. Ok. Então, esta conversa tem como origem o livro Portos em Portugal, que é um dos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, saiu agora em maio. E acho que, começando pelo princípio, a ideia de o que é. Se nós olharmos à volta para os objetos que estão os óculos, a mesa, a secretária, o telemóvel, as nossas roupas, há uma grande probabilidade que elas tenham passado por um porto. E então, começando por aí, o que é exatamente um porto? Brevemente. Em 2001, a Comissão Económica para as Nações Unidas definiu que um porto é um local com instalações para os navios mercantes atracarem e para carregar e descarregar mercadorias ou passageiros de ou para navios de mar. Contudo, uma definição mais completa descreveria um porto marítimo como um centro logístico e industrial de natureza marítima que desempenha um papel ativo no sistema global de transporte. Esta parte é importante, porque o foco vão ver que é muito nas cadeias logísticas globais e que se caracteriza por um agrupamento espacial e funcional de atividades que estão direta ou indiretamente envolvidas em transportes e em processos de informação sem descontinuidade nas cadeias de produção. Portanto, um porto marítimo é basicamente um ponto de ligação entre o comércio marítimo e o terrestre. Como tal, requer infraestruturas relacionadas quer com os acessos marítimos e terrestres, quer também com a parte da superestrutura, equipamentos fixos e móveis e as acessibilidades terrestres, que nos últimos anos estão em discussão porque são uma parte crucial para o sucesso ou insucesso de um porto. Portanto, as estradas, os parques para veículos, os terminais ferroviários e etc. Quatro principais tendências, está sempre uma discussão quais são as principais, mas acho que aqui é uma aposta segura, que é, atualmente as principais tendências e desafios do setor marítimo portuário são o aumento da procura, a continuada busca por uma maior eficiência e menor custo, é um mercado extremamente competitivo, baseado em altos volumes ao menor custo possível, o que gera tensões comerciais a nível global, pois é uma indústria global, e a isto acresce as questões das problemáticas ambientais, como também iremos ver mais adiante. A economia do setor portuário é atualmente muito influenciada então pela concorrência das cadeias logísticas globais, pela abertura do setor privado e pela globalização dos investidores e dos operadores. É uma procura derivada, portanto não existe por si, existe como uma consequência da procura pelos bens e serviços. Começando com o contexto internacional e como podemos ver aqui nestes dois gráficos que mostram a evolução do PIB mundial de 1960 a 2021 e depois a evolução em valor das mercadorias em percentagem do PIB mundial, vemos que
PIB tem crescido acentuadamente desde os anos 60 até ao presente. Este aqui, o parte do valor a evolução do valor das mercadorias é só as mercadorias, não inclui a parte dos serviços e é como percentagem. Daí não ser um traço tão liso como a evolução do PIB sozinho. As exceções, como podem ver, são as crises mundiais, nomeadamente a pandemia do Covid, a mais recente, e aí vê-se também aí a crise económica e financeira de 2009-2010. Como podem ver, a queda do Muro de Berlim e a falência do modelo socialista levou ao início da chamada globalização e que, por sua vez, conduziu a um crescimento do comércio internacional. Nos últimos anos, a evolução do tráfego de mercadorias em percentagem do PIB tem desacelerado, também como se viu com a consequência da pandemia, e a tendência de crescimento do PIB foi também afetada. Aliás, ao contrário, a tendência de crescimento do PIB foi afetada e a evolução das mercadorias também. Aqui a ideia é para ver que como há uma proxy, há uma relação, quanto maior é a percentagem de valor de mercadorias em relação ao PIB, mais integrada está a economia mundial. E de notar que 70% do valor das mercadorias é transportado por via marítima, ou 90% em peso, portanto, mais ou menos 70% em valor, 90% em peso. E esta correlação do comércio com o PIB também acontece quando este se contrai. Como vimos na parte das crises. O volume, na crise económica, por exemplo, de 2008, 2009, 2010, o volume do comércio mundial caiu quase 11%, enquanto que o PIB mundial caiu menos de 1%. A recuperação do comércio e dos valores movimentados dos portos mundiais na altura foi rápida e também a retoma da economia mundial, e isto confirma a correlação anterior. Em Portugal, a tendência de crescimento dos portos e a correlação com o PIB também se confirmam largamente. E agora iria passar-vos a mostrar como é que tem estado o transporte marítimo. Ele também tem estado a acompanhar esta tendência como seria de esperar. Aqui podem ver o tráfego marítimo, que duplicou nos últimos 20 anos, e o tráfego mundial de contentores quadriplicou. Deste gráfico aqui do lado direito, eu vou fazer aqui um breakdown para depois chegar ao argumento que eu quero dar a seguir, que é no tráfego de contentores. Aqui tem a parte dos contentores, que é uma parte significativa do tráfego marítimo. Vemos a China, a União Europeia e os Estados Unidos. Isto mostra a crescente importância da China, que em 2000 estava equiparada à União Europeia e tem crescido acentuadamente nestes últimos 20 anos. Do lado direito, essa tabela gráfico mostra os principais portos de contentores, em que podem ver que dos principais que aí se encontram, por exemplo, no top 10, são praticamente todos asiáticos, sendo que a grande dominância é da China e apenas um é europeu, Roterdão. O Porto de Roterdão é um caso de sucesso na Europa, não só na Europa, mas pelo impacto que se vê que a nível mundial que tem. Ele tem um fator de sucesso em que ele consegue competir com os grandes portos asiáticos. Isto em parte deve-se ao fácil acesso a navios de grande calado e que simultaneamente também tem as barcaças que atravessam a região para a região mais industrializada da Europa. O Porto de Roterdão tem sido dominante no continente desde a altura da Revolução Industrial. Em resposta ao aumento de tráfego, a capacidade da frota mundial também continua a crescer. As companhias de navegação, dado o aumento de tráfego, sentiram-se na necessidade de aumentar a capacidade da frota existente, e nos slides anteriores vimos que o tráfego marítimo duplicou nos últimos 20 anos e em resposta à capacidade de carga da frota mundial também duplicou. Portanto, duplicou-se a procura e duplicou-se a capacidade. As principais companhias de navegação põem ao serviço navios com uma capacidade cada vez maior e atualmente os maiores navios podem transportar mais de 20 mil teus, uma carga que exigiria, por exemplo, para ter uma noção, um comboio de 150 km de comprimento se fosse transportada por caminho de ferro.
Para fazer face ao aumento do tráfego, há várias estratégias para o aumento da capacidade. Pode haver um aumento do número de navios, um aumento do tamanho, capacidade dos navios, ou uma combinação das estratégias anteriores. O que se verificou foi um aumento do tamanho dos navios, como podem ver aqui. As companhias de navegação apostaram no aumento do tamanho máximo e médio dos navios. E porquê? Porque procuravam as economias de escala, ter o menor custo por um contentor movimentado. Portanto, passou-se, por exemplo, de 200 milhões de teus movimentados em 2000 para 800 em 2020, o que quadriplicou o valor. E o tamanho dos navios também seguiu esta tendência, como se pode ver aqui. Ora, isto colocou novos desafios para os portos. Muitos dos portos tradicionais, um pouco por todo o mundo, viram-se na situação de não ter condições para receber navios deste porte. E com o aumento do tamanho e os requisitos operacionais associados, os grandes navios de contentores param em poucos portos, na Europa, 4 ou 5, e para atraí-los os portos precisam de acessos mais profundos, gruas maiores, cais mais largos para descarregar a carga e melhores acessibilidades terrestres. Precisam também de oferecer rotas alternativas e atrativas para os clientes finais. Isto pode ser feito por terra, usando a rodovia ou a ferrovia, por mar, oferecendo ligações com portos mais pequenos, ou o chamado transporte marítimo de curta distância, ou até mesmo o por via fluvial. O aumento dos custos com os navios, houve este investimento todo em navios novos e maiores, gerou uma concentração das companhias de navegação, e aqui o que estão a ver é, desde 2015 até 2020, como elas foram algumas fundindo, através de fusões e aquisições, e tornaram-se parte de 3 grandes alianças atualmente. O modelo de negócio do transporte marítimo em geral é competir pelo preço mais baixo, e com a necessidade de investir então nestes navios maiores e melhores, que é um investimento considerável, e continuando a oferecer o preço mais baixo, houve um processo de consolidação de mercado das companhias de navegação, com grande destaque para os contentores, e este gráfico dá-se uma visualização dessa tendência dominante nos últimos anos. No futuro, estima-se que o tráfego marítimo continue a crescer nas várias variantes, que está indicado por os contentores, o gás natural, os granéis, quer sólidos, quer líquidos, e a outra carga. A tendência é que continuem todos a crescer. Estes fatores conduzem então à necessidade de se focarem na eficiência das operações portuárias. Assim, por exemplo, até o final dos anos 50 os portos tinham mudado pouco desde a Idade Média, operando de uma forma largamente semelhante àquela que tinha sido usada durante décadas e séculos até anteriores. Eles atracavam, tinham muitos estivadores que descarregavam a carga à granela amontoada no porão e em seguida arrumavam a carga a embarcar da forma mais eficiente possível. O processo era lento e caro, e a maioria dos navios passava mais tempo amarrada no porto do que a navegar. Isto aumentava a insegurança e os roubos, e a contentorização que surgiu na década de 60 dominou rapidamente o setor marítimo. Entre 66 e 83, a cota dos países com portos com terminais de contentores aumentou de cerca de 1% para quase 90%, e que coincidiu com o crescimento acentuado do comércio global. Os contentores têm uma grande vantagem, podem ser carregados e descarregados, empilhados, transportados eficazmente a longas distâncias, mantendo a carga fechada dentro do contentor. Podem ser transferidos para outros navios e para outros modos de transporte sem serem abertos. E o sistema de movimentação pode então também ser mecanizado de forma a que esta seja feita com gruas, guindastes e empilhadores especiais. Também tem outra vantagem, que todos os contentores são numerados e a sua localização pode ser conhecida a qualquer momento utilizando sistemas de rádio de frequência, e isto é muito importante, cada vez mais importante hoje em dia. O que é que aconteceu? Com a contorização reduziu-se drasticamente os custos de transporte, e isto apoiou aquele boom do comércio internacional e foi um elemento muito importante na globalização, tendo acabado com a triagem manual no processo de carregamentos e com a necessidade de armazenagem nos portos.
E aqui, o grande foco hoje em dia é que as operações podem ser automatizadas, gerando ganhos de eficiência, cuja ideia também é a redução de custos. As operações serem automatizadas diz que é o grande fator, o grande próximo fator de aumento da produtividade, juntamente com a digitalização das operações portuárias. Aliás, está extremamente interligado. Por exemplo, o novo terminal da Maersk em Roterdão praticamente já não tem intervenção humana. As gruas e os empilhadores são agora robôs que realizam as operações de forma pré-programada. E toda a operação é controlada numa sala de monitorização, uma sala de controle, semelhante à torre de controle de um aeroporto. E toda esta operação é possível graças a investimentos em tecnologias de informação, como a geolocalização, a condução autónoma, a gestão de estoques, etc. Um outro exemplo, a Singapura está a construir um terminal semelhante, e este aqui tem uma ligação porque o chefe do grupo da PSA, a empresa concessionária do terminal 21 de Sines, defende que esta parte é o futuro, que é o que irá levar certos portos a serem bem-sucedidos. E em Portugal também já está implementada a Janela Única Portuária, que é um sistema de informação que funciona como um balcão eletrónico que partilha a informação portuária, e a ideia, a finalidade é normalizar, simplificar e harmonizar os processos e os procedimentos portuários. Portanto, aqui o foco é mais na eficiência administrativa. Isto ainda não existe, é uma ilustração de como é que se vê que seja um terminal portuário no futuro, totalmente automatizado, com bastante investimento, quer a nível de equipamento, quer a nível de digitalização. Quanto a Portugal, as principais rotas marítimas mundiais passam por Portugal. Como podem ver aqui no mapa, Roterdão situa-se no extremo da principal rota marítima global que atravessa o Mediterrâneo, de Gibraltar ao Suez, prolongando-se para o Oriente até à China e Japão, e para o Ocidente até Roterdão, no norte da Europa, e até à costa oeste dos Estados Unidos. E neste contexto, Sines pode ser considerado como um porto mediterrâneo, já que se situa a menos de 500 km por mar de Gibraltar. Podem ver a vermelho e a amarelo os choke points, portanto os pontos de gargalo. Os vermelhos são os primários e os secundários a amarelo. Portugal encontra-se também na rota das principais zonas, numa das maiores zonas de transshipment, o Mediterrâneo, como podem ver aqui. E na Europa, os maiores portos de contentores situam-se principalmente em duas áreas. A norte, no chamado Hamburgo-Le Havre Range, não é? E a sul, na parte do Mediterrâneo. E por isso é que eu dizia que Portugal, apesar de ser um porto atlântico, ter portos a nível do Atlântico, a nível de comércio mundial é muitas vezes considerado feito parte deste grupo de portos do Mediterrâneo. Agora aqui importa fazer um ponto de situação. A localização geográfica dos principais portos europeus, como veem, é singular. Tem dois grandes focos, a norte e a sul. Segundo o Eurostat, em 2019, 5 dos 10 maiores portos de carga geral e de contentores da Europa estão separados por menos de 800 km, que é a distância entre os portos de Le Havre, em França, e Hamburgo, na Alemanha, o Hamburgo-Le Havre Range. Esta singularidade geográfica implica que numa curta faixa costeira, os 800 km, todos os portos se encontram em competição pelo mesmo hinterland, aquela parte do norte da Europa. Este hinterland é o mais rico, o mais populoso, o mais industrializado da Europa e estende-se da região do norte de França até meio da Alemanha e até à Suíça. Nesta área, os 5 maiores portos movimentam cerca de 42 milhões de teus em 2019, equivalente a 935 milhões de toneladas de carga geral. Em comparação, os 5 principais portos do Mediterrâneo movimentaram metade dos contentores e cerca de 1/4 da carga geral em relação aos do norte. Se o norte da Europa tem a vantagem do hinterland, o sul da Europa tem a vantagem da localização geográfica favorável ao transshipment. Para Portugal, isto significa que Sines, como o único porto de transshipment, compete com portos rivais de países em toda a bacia do Mediterrâneo, sejam os portos de Algeciras,
Tanger Med, Valência, Barcelona, Malta, Pireus, por carga em trânsito, e esta carga pode ter origem na China, na Índia, no Japão, e cujo destino final pode ser a Alemanha, a República Checa, os Estados Unidos ou o Canadá. Então os portos nacionais estão numa posição complexa. Por um lado, Sines, com o seu terminal de contentores, pode acomodar os navios maiores, os navios de calado maiores. Por outro lado, apesar da capacidade e do potencial de crescimento, o terminal continua a ser pequeno no ranking europeu. Em grande parte também pela falta de acessibilidades terrestres e não ter o acesso ao Interland que têm os portos do Norte da Europa. No ranking mediterrâneo, o Porto Sines encontra-se em 12º lugar, atrás de 3 portos espanhóis, Algeciras, Barcelona e Valência, 3 italianos, Génova, Gioia Tauro e La Spezia, um grego, Pireu, e francês, Marselha, e ainda um marroquino, Tanger Med, um turco, Ambarli, e um egípcio, Port Said. Quase todos estes portos são transshipments com os quais a Sines concorre diretamente. Um outro desafio que não é novo, mas que agora ganhou um novo ímpeto, é a questão da sustentabilidade ambiental. E a Comissão Europeia traçou recentemente um roteiro para a neutralidade carbónica até 2050, com uma redução de 55% das emissões até 2030, que é o chamado Fit for 55. E nos planos da Comissão Europeia, a União Europeia deverá atingir a neutralidade carbónica em 2050 para cumprir os acordos de Paris sobre alterações climáticas. A meta intermédia é atingir uma redução de 55% já em 2030, através deste plano designado Fit for 55. Atualmente, o setor dos transportes é o segundo maior setor em termos de emissões de CO2 e a Comissão estima que possa vir a ser o primeiro já a partir de 2025 e nos anos seguintes. Na União Europeia, o setor marítimo representa, portanto, aquela parte, o anterior era os transportes, na União Europeia o setor marítimo representa 13% das emissões totais. Produz a maioria das emissões de CO2 na Europa. Contudo, é também o setor mais fácil de descarbonizar, porque soluções já existem, nomeadamente a questão do carregamento elétrico de veículos, as soluções já estão disponíveis. Os setores marítimos e da aviação, apesar de percentagens maiores, são considerados mais difíceis de descarbonizar, já que não existem soluções imediatas e não existe também um consenso sobre qual a melhor solução tecnológica para o fazer. Se não forem tomadas medidas, as emissões de carbono poderão aumentar até 84% até 2050. Isto é uma preocupação. Portanto, o transporte marítimo representa cerca de 80% do comércio mundial de mercadorias em volume. É responsável por 3% das emissões globais de CO2. E, mantendo tudo como está de momento, as emissões de transporte marítimo podem subir para 17% das emissões globais em 2050. As estimativas são de que cerca de $1 bilhão terá de ser investido nas décadas entre 2030 e 2050 para reduzir a pegada de carbono dos navios em 50% até 2050. Oh, Feliciana, desculpa interromper. Eu acho que tu arrastas aí qualquer coisa que quando arrastas a tua voz desaparece. Ok. Tenho aqui o fio já pus para o lado. Estava a carregar o computador. Ao pé do microfone. E agora está melhor? Agora está melhor, está. Então eu vou repetir, não sei se ouviram. Pronto, há aqui a grande preocupação de o que fazer com o transporte marítimo, dado o seu peso e dado não haver soluções imediatas e nem consenso sobre qual o caminho a tomar para que a redução seja possível, a redução das emissões de carbono. Em 2020, os combustíveis derivados do petróleo já representavam 95% do consumo de energia no transporte e, entretanto, prevê-se que o tráfego marítimo aumente de 35% a 40% até 2050. Esta dependência dos hidrocarbonetos representa também uma dependência económica, uma vulnerabilidade para o setor da navegação marítima, devido então a estas às novas e mais fortes normas ambientais. Ao mesmo tempo, os preços do petróleo permanecem elevados, prevendo-se que esta situação se mantenha.
Há umas novas pressões regulamentares, incluindo regulamentos da Marpol, sobre o índice de concessão de eficiência energética, o plano de gestão de eficiência energética dos navios, que aumentam ainda mais a pressão sobre o setor. E é geralmente considerado inevitável que a IMO ou a União Europeia proponham medidas baseadas no mercado que acrescentem componentes de carbono aos custos operacionais dos navios. Portanto, consequentemente, em toda a indústria naval há um forte enfoque na eficiência energética, carbono, novos modelos de negócio. Portanto, roteiro de descarbonização. Existem medidas e possíveis vias de redução das emissões. Apesar de ser uma discussão que não tem um plano ainda claro definido, eu diria que estas duas são as possíveis vias de redução que estão em cima da mesa atualmente. A utilização de energia por tonelada milha deverá diminuir em média 35% a 40% em toda a frota até 2050, em todos os percursos. Porque a grande questão também aqui no transporte marítimo é quem é que consegue regular isto, visto que é internacional. E para cumprir os objetivos da IMO, o combustível neutro em carbono deve fornecer pelo menos 50% ou 60% de energia de navegação em 2050. Desculpa. Como é que se vê o futuro? O futuro ninguém prevê perfeitamente, mas do que se consegue entender até agora, pode ser uma combinação de tecnologias já existentes, como estas que estão aqui indicadas. O grande objetivo da transição energética é claro, que é passar dos combustíveis fósseis para tecnologias e fontes e tecnologias de energia de carbono zero. Há, no entanto, muitos pontos de partida e caminhos a escolher, e esta é que é a questão de como chegar ao caminho, aos caminhos certos. A maior tendência é que não haja apenas um, mas haja vários que se combinam para se atingir os objetivos determinados. Isto significa diferentes impactos para organizações diferentes, desde os armadores às companhias marítimas, aos portos, aos financiadores, produtores de combustível e decisores políticos. São desafios únicos e com soluções ainda em potencial. Cada uma das partes interessadas terá então um papel a desempenhar na descarbonização da indústria marítima e que é uma indústria, como eu disse, mundial e complexa e que precisa de equilibrar vários fatores para alcançar então um objetivo comum de transição para fontes de energia de carbono zero. E o futuro mais provável é então uma combinação destas tecnologias já existentes. A questão é quem começa a investir, em que primeiro. Quanto mais especificamente aos portos em Portugal, temos aqui o mapa do país com os portos, vemos que temos 6 portos, 8 terminais de contentores e operam num mercado pouco competitivo. Em termos estratégicos, o lançamento das concessões portuárias e a abertura da exploração de terminais à iniciativa privada desde o final da década de 90 foi uma forma bastante eficiente de lidar com os monopólios naturais das infraestruturas portuárias. Importa lembrar que esta abertura foi fundamental para o aumento da produtividade e da eficiência portuária. No entanto, existem algumas falhas de mercado a notar. A competitividade intraportuária não foi posta em prática, mesmo quando, em teoria, seria possível, como nos casos em que existe mais de um terminal de contentores por porto, por exemplo, tal como em Lisboa e Leixões, ou até mesmo em Setúbal. E acresce que a competitividade interportuária também foi dificultada pela visão, pela apologia da teoria da complementaridade entre portos, que foi na altura assumida a nível político, nomeadamente com o Livro Branco. Esta complementaridade está baseada na premissa de que ter 8 terminais de contentores espalhados ao longo destes 300 km de costa, de Leixões a Setúbal, sob a gestão da mesma empresa, teria vantagens competitivas.
olhariam para tudo e saberiam onde, não haveria uma duplicação de investimentos, não é? Como estavam responsáveis por tudo, saberiam onde investir e onde não investir. Só que o que acontece é que esta premissa não se verificou nem na teoria nem na prática, não só em Portugal, mas também outros casos mundiais. Nota-se que a falta de concorrência não promove nem a eficiência, nem a competitividade, nem a busca pela eficiência. Há ainda aqui, por exemplo, o risco dos terminais portuários em Portugal, que são maioritariamente geridos pela mesma empresa, antigamente a Lisconte do Grupo Mota-Engil e agora o Grupo Yieldport, que tem uma procura quase cativa, dada a distância relativamente grande a outros portos de dimensões razoáveis, e tendo então os terminais nacionais uma procura cativa, a concessionária tem o poder de estabelecer tarifas, e do ponto de vista económico este é o risco, não é? De poder estabelecer o preço. E neste contexto é importante ter uma entidade reguladora atenta e interventiva. O que nós em Portugal não temos grande tradição, quem tem maior tradição em ter reguladores fortes e interventivos são mais os países anglo-saxónicos. Uma solução possível para evitar o monopólio, e esta é uma solução que já foi adotada, por exemplo, nos contextos aeroportuários, seria uma limitação do número de terminais controlados pela mesma empresa numa determinada região. O momento certo para introduzir, por exemplo, este conceito de concorrência intraportuária e interportuária teria sido ou na altura da publicação do livro Branco dos Portos, ou então quando houve a aquisição do grupo Mota-Engil pela Yieldport. Só que esta venda, por exemplo, foi na altura validada pelo regulador sem grandes contrapartidas de maior. Desde essa altura não existe nenhum operador de terminais nacional de relevância e em resultado disso os portos portugueses encontram-se face a uma crescente falta de competitividade e isso é notório na estagnação dos volumes de carga movimentada que concorrem com os outros modos de transporte. Não confundir com os casos de procura cativa como o transporte fora da União Europeia. Esta estagnação torna-se ainda mais evidente e esta é uma questão que também preocupa normalmente o setor portuário português, é quando comparada com os portos de Espanha. Por outro lado, esta situação de monopólio não é previsível que seja alterada nos próximos anos, uma vez que as concessões portuárias, quando são feitas, são realizadas por um período longo, de 20 a 30 anos. Por exemplo, em julho de 2019 foi renegociada a concessão de terminais de contentores de Alcântara até 2038. A experiência de outros países sugere 3 formas de reforçar o desempenho dos portos em Portugal. Em primeiro lugar, seria necessária mais concorrência no setor, os contratos prolongados através de contratos internacionais, transparentes, com incentivos de participação, e em segundo lugar, Portugal deveria considerar o papel do regulador para estar em cima do setor, para ver como é que está, se as melhores práticas estão a ser feitas e se é um setor que está a ser competitivo, dando o melhor serviço possível ao melhor preço. Por último, uma sugestão também seria uma revisão estratégica para o setor. Sem pôr de lado o mérito do que foi feito até hoje, a última grande revisão estratégica foi em 98 e já passaram bastante tempo e, portanto, os desafios que se colocam atualmente são muito diferentes. Na altura não se falava da mobilidade sustentável, na descarbonização e dos seus custos, dos constrangimentos ambientais, de navios de contentores de enormes capacidades, de operadores globais de terminais ou da emergência da China como uma potência mundial. Esta falta de concorrência tem reflete-se no fraco crescimento registrado nos últimos anos, com exceção então de Sines, porque é um porto que tem características diferentes, está muito mais focado a nível de transshipment. E, por agora, brevemente, isto é algo que não está refletido no livro, porque entretanto aconteceram algumas coisas, não é? A recuperação do consumo pós-Covid, há já um aumento de 27% no consumo versus a média pré-pandémica nos Estados Unidos, pré-pandemia, e isto desviou capacidade para outras rotas.
Há a questão do lockdown dos portos na China, em que o aumento médio de tempo de transporte aumentou de 41 para 70 dias. Há a questão da guerra da Ucrânia, há restrições da capacidade da frota mundial com os backlogs destes últimos 2 anos para a entrega de novos navios de 2 a 3 anos. E tudo, portanto, nos próximos anos também iremos ver como é que a nível mundial e também a nível de Portugal se irá reagir a todas estas mudanças e a todos estes desafios. Portanto, era o que eu tinha para vos dizer hoje. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Feliciana. Vamos ver se temos aqui algumas questões. Então. Quer levantar alguma questão? Sim, posso então, ajudar a conversa. Sim. Não sei se me ouve, muito obrigado. O meu nome é Rui Neves, enfim, sou um candidato a doutoramento técnico em Engenharia do Território. O tema portuário e marítimo, enfim, também tem tido alguma capacidade, desde que comecei a trabalhar, de o abordar. Em concreto, recordo, só para contextualizar um pouco, volta de 97, 98, quando se falou do Terminal 21, na altura trabalhava numa trading japonesa e fomos contactados pelo possível interesse de ter um parceiro ou montar um consórcio para essa exploração. E dentro das consultas que fizemos ao mercado, naturalmente o cenário China ainda não estava completamente implementado, mas a questão logo de cut-off dos operadores, em concreto até posso dizer o nome, era a P&O, que era o parceiro mais próximo nosso disso, se não há Interland é que nem sequer vale a pena pensar nisso. Passaram 30 anos e o Interland continua, enfim, pronto, fez um refoque, diz que é o transshipment. Portanto, o que eu quero dizer é que essas dificuldades que estão identificadas há muito tempo mantêm-se, e quando se vê aquele gráfico ou aquela carta que apresentou com os volumes pelos portos a nível da Europa, fazemos logo como é que dizer, uma transposição para o comércio da Europa há 1000 ou há, enfim, quase 1000 anos antes, em que o negócio hanseático dominava sobre o Mediterrâneo e apesar de ter os dois bastante expressão. Portanto, como é que eu ia dizer? Há uma tendência de perpetuação desta assimetria que será causa-consequência da questão demográfica, da questão industrial, da questão de recursos, mas que na realidade os tráfegos aumentam, os volumes aumentam, as infraestruturas tornam-se mais sofisticadas, mas essa assimetria permanece. Quando em relação à apresentação, portanto, isto é só como dizer, uma observação sobre a apresentação, ou um resumo da apresentação. O que senti a falta, em termos de referência, seria a relação com o tráfego rodoviário. Ou seja, se estes volumes, este aumento de volumes dos últimos 20, 30 anos verificados nos portos do Norte, se eles, como é que eles correspondem a um tráfego de importação e exportação, por exemplo, em termos do destino e origem portuguesa, em termos do rodoviário e dentro da própria Europa, porque não se falou, enfim, se calhar tem esses dados, mas não os partilhou agora, a questão da cabotagem, não é? E porque nós, com os nossos portos, porque não fazer pequenas rotas com navios de menor capacidade para contrapor, se calhar, o excessivo volume de transporte rodoviário. Isto é uma questão aberta, eu não tenho informação concreta, mas que senti que faltaria, se calhar, acrescentar na apresentação. Portanto, no fundo, o complemento da cabotagem e do tráfego rodoviário intracomunitário. Muito obrigado. Obrigada.
Obrigada pela pergunta e é uma pergunta que normalmente costuma ser feita em Portugal. É assim, nós para o transporte marítimo temos que olhar a nível internacional, temos que olhar para o mapa mundo. E quem toma as decisões são as grandes cadeias logísticas. E nós temos que descobrir como nos encaixar nas grandes cadeias logísticas. Portanto, está a dizer que Sines, que é só transshipment, mas foi a maneira estratégica, bem pensada na minha opinião, não, acho que não é a única, do que é que podia ser feito e de como é que se podia encaixar na grande cadeia logística. Outra coisa que, por exemplo, Sines também está a fazer é a nível do gás natural, que é, também há aí um risco. O que eles estão a fazer é, eles recebem os grandes navios e depois, com o tal short sea shipping, que acho que é aquilo que quer dizer com captagem, não é? O transporte marítimo de curta distância, levam até aos países do norte. Isto funcionará e é um bom mercado nos próximos 4, 5 anos, até a Alemanha investir então nos terminais de gás natural próprios. Quem toma a decisão de onde é que o grande navio nas cadeias logísticas, em que portos para, são as companhias privadas. E foi aí que eu tentei mostrar naquela questão do mapa. Não vale muito a pena comparar com a parte da rodovia, porque eu não estou a comparar o transporte marítimo, eu estou a ver o papel do porto. E eles têm funções diferentes. E o futuro dos portos, principalmente então com toda a questão da sustentabilidade, não é focar mais na rodovia. E até com todas as questões da mobilidade urbana, até a desviar dos grandes centros das cidades. O que Sines lhe falta é o hinterland. As cargas chegam e vão para onde? Há uma parte que poderá ir com navios para o norte da Europa, mas por que não ir diretamente para o norte da Europa e depois distribuir pela Europa, que é o que eles têm feito. E depois aí há uma questão de comparação dos custos a nível da cadeia logística completa. E muitas vezes não se justifica 2 paragens na Europa. Há uma paragem num dos 4 ou 5 maiores portos, dependendo depois para onde é que a carga final vai. E também dos terminais e dos preços que lhes são feitos em cada lado. Sines, a nível de Interland e sendo realista, a melhor hipótese que tem neste momento seria desenvolver o transporte rodoviário e tentar captar, por exemplo, porque o problema também é que Espanha já tem todo o sistema logístico nacional montado para os seus principais portos. A área que podemos ainda captar é a área de Madrid, que até é significativa para Portugal. Portugal em si não tem massa crítica suficiente para justificar largar os contentores ou outro tipo, principalmente os contentores, e depois espalhá-los, porque depois onde é que está o mercado, não é? Em Portugal, Espanha, podemos ir até Madrid, e depois como é que passamos para a França, e como é que passamos para o resto? Há essa questão. E a rodovia ainda continua a ser uma grande aposta, mas há uma pressão cada vez maior para arranjar alternativas. As grandes vantagens de um porto como Roterdão é que uma parte da carga vai por via fluvial, a outra parte vai por rodovia e por fim também por ferrovia, rodovia e via fluvial, eles distribuem assim. E cada vez mais o foco é em afastar da rodovia. A questão é que ainda é competitiva a nível de preço, mas quanto ao transporte marítimo, eu espero ter abordado um pouco isso. Eu agora estava-me a esquecer da sua segunda parte da questão. Eu creio que abordou o tema, talvez só, enfim, acrescentar um comentário. Não, faz todo sentido. Nós é que a nível, por exemplo, de país Portugal, não temos capacidade de influência nas cadeias logísticas internacionais, quais é que eles vão escolher para o principal. O melhor que podemos fazer, e acho que nisso não temos feito mal, é apostar naquilo que somos fortes e encaixarmos na concorrência internacional. O que é que podemos nós entrar nessas cadeias logísticas, onde é que podemos acrescentar valor nessas cadeias logísticas e, como sempre, a um preço competitivo, porque isto é um mercado com umas margens bastante baixas. Claro, eu creio que, só dando uma pequena chega, estes novos navios, salvo erro, 30 mil teus, não sei se estou correto, mas que são gigantes, não é?
naturalmente, quando chegam a um porto, não é, precisam de uma estiva muito sofisticada, porque nós, enfim, quando tem que retirar um contentor que está no menos 20, menos 30, 40 na posição, tem que fazer uma movimentação brutal. E, no fundo, se calhar terá havido, em termos temporais, uma escalada muito rápida desta dimensão dos navios, que determinados portos mais competitivos conseguiram acompanhar e ser também competitivos nessa operacionalização dessa carga e descarga, e que se calhar Portugal vai um pouco mais atrás. Eu, enfim, recordo essa experiência nos anos 90 até ao ano 2000, em que ainda nós não tínhamos transtainer nos nossos, que são aquelas gruas de cais nos nossos terminais. Já Bilbao funcionava com alturas de 5 e 6 contentores, em parques concentradíssimos, mas, portanto, já tinha uma informática e uns procedimentos de manuseamento de contentores muitíssimo mais avançados do que nós temos. Portanto, era só que deve haver uma determinada decalagem entre essa exigência destes navios de grande volume e também a nossa capacidade de custo de manuseamento deles. Pronto, era só. Muito obrigado. Não, exato, e por isso é que Espanha está, honestamente, uns 20 anos à nossa frente. Já estava e continua a estar. E como diriam no Brasil, ou nós corremos atrás ou fica difícil, não é? Mas às vezes também fica difícil saber como. Mas os grandes navios de contentores também não é só vantagens para as companhias marítimas. O que acontece é que eles também. Eu lembro-me quando foi essa questão, por exemplo, de Sines, eu na altura estava em Antuérpia. E o Porto de Antuérpia também estava muito preocupado, porque só haver sinos no mercado criou uma pressão tal que eles tiveram que baixar os preços que faziam na altura, ainda antes de sinos ser um parceiro, já quando ainda estavam a ser um player ele tinha potencial para transshipment, ele tem uns fundos excelentes, tem um hinterland desobstruído onde podem a armazenagem, a zona da área logística está lá, e os portos do norte da Europa estavam mais limitados a nível de espaço. E só o facto de Sines entrar no mercado, não é? Teve logo impacto a nível das tarifas cobradas pelo Porto, que na altura baixaram, para manter as companhias de navegação que eram seus clientes. A questão é, Feliciana, parece-me, é que Sines tem uma posição estratégica quando olhamos para isto numa perspectiva das cadeias de abastecimento globais, que é muito semelhante àquela que os próprios portos espanhóis têm, não é? E, portanto, isso implica nós termos um elemento de diferenciação para podermos ser escolhidos em detrimento dos portos espanhóis, que são muito maiores do que nós, portanto, provavelmente têm efeitos de escala com os quais não conseguimos competir. Portanto, a questão que se coloca é muito em que é que Sines pode ser diferenciado relativamente aos portos espanhóis. Eles até agora têm sido na área do transshipment, e realmente o que acontece é que os portos espanhóis, para além de também terem não só o transshipment, como também um mercado maior, um mercado local maior, um hinterland maior e mais interessante, eles têm um desenvolvimento da própria cadeia logística a nível de Espanha mais avançada que a nossa. E os portos estão integrados. E é que, porque o navio depois, quando chega, sabe até onde pode ir com a carga e o que é que pode fazer, aumenta as possibilidades. E é um investimento menos arriscado, porque já tem mercado que precisa e tem como chegar até lá. Portanto, está tudo muito mais integrado. Sim, sem dúvida. Mais recentemente, mais exatamente, notícias de hoje, não é? Vamos ver a Europa a recentrar-se mais para Oriente, com a entrada de potencial de novos membros. O que é que isto vai querer dizer para nós do ponto de vista marítimo? Que implicações é que isto vai ter com a entrada de novos membros do lado oriental, portanto do lado leste, e esta recentragem vai inevitavelmente afetar as cadeias logísticas. E, portanto, ao afetar as cadeias logísticas,
parece-me que corremos o risco de ficarmos ainda mais periféricos. Estou a tentar arranjar um contra-argumento, mas realmente Não é muito fácil. não está, porque, aliás, como viram, todo o nosso foco é para o Atlântico, não é? Que somos a porta e olhar para as Américas. O nosso ponto central, mas a nível internacional, da forma como nós vemos o mapa, não é? O Oriente e o Ocidente. Com a Europa desviando mais para o Oriente, corremos o risco de ficar um pouquinho mais periféricos. Claro que não há nada como haver uns bons estrategas que saibam do mercado e ver quais são as necessidades, porque a ideia aqui é mesmo ver o que é que vai ser preciso, em que áreas é que eu me posso posicionar. Para que tipo de carga? O que na prática significa termos uma estratégia industrial e não necessariamente uma estratégia exclusivamente portuária, mas Porque uma estratégia industrial onde o Porto se integre, não é? O Porto é uma procura derivada, não é? O Porto deriva da procura que existe na economia, portanto a estratégia, ele serve a estratégia industrial ou económica do país. Uhum. Já agora, Luciana, estão a ouvir? Estou. Muito obrigado pela sua apresentação. A questão agora que eu coloco é pelo passado recente dos continentes diferentes. Assim não pode assumir um papel de porto energético. Sim. Aliás, eles já começaram a fazer isso e fizeram-no bem. Claro que era aquele risco que eu abordava de, por exemplo, receber os grandes navios de gás natural e depois fazer o transshipment para o norte da Europa, que agora há aqui o risco porque parece que a Alemanha também quer investir em terminais próprios, não é? Mas há aqui uns 4, 5 anos e depois há aquela questão que é, se o mercado já está estabelecido e se o tivermos a servir bem, será que parte dos clientes não vão continuar a usar o serviço? Em princípio, sim, não é? Depende da forma como se reformatar a cadeia logística, não é? Pois, mas às vezes há uma certa, e isto é uma tendência natural, que é, se eu estou bem, para que mudar? Tenho que me convencer a mudar, porque também montar as cadeias logísticas também tem um esforço e um custo a vários níveis associado. Portanto, o Sino está agora a aproveitar essa oportunidade para se posicionar, mas se não se posicionasse era criticado por não ter visto a oportunidade, não é? Portanto, agora está-se a posicionar, agora veremos com que grau de sucesso e se será pelos próximos 4, 5 anos ou se continuará, ou se verá alguma outra oportunidade. Mas é um setor difícil também, é interessante, é super importante. Acho que às vezes, e a professora Rosário sabe que eu sou portuguesa, estudei em Portugal, depois cheguei ao norte da Europa e de repente nas matérias normais da economia, a relevância que os portos tinham e a importância, e os meus colegas queriam fazer estágios em portos e é uma coisa que não se ouve em Portugal, não é? E acho que isto também era um pouco a ideia do livro. O livro é de leitura fácil e a ideia era chamar a atenção para o papel fundamental que os portos desempenham. E como podem impulsionar a economia, portanto, e tem que ir mão a mão com a parte da estratégia económica. E é um setor que depois também a nível de investimentos, são investimentos muito avultados, que muitas vezes só se tem resultados passado 4 ou 5 anos, não é? Investir num terminal novo, passado 4 ou 5 anos está aberto. Encomendar um navio novo, só passado 4 anos é que está disponível. Portanto, a capacidade também a nível, não é, de economia, de conseguir prever como é que irá estar o mercado daqui a 4 anos, para saber exatamente quando é que eu tenho que encomendar um navio, ou quando eu tenho que fazer um investimento, que são volumes imensos, daí as fusões e as aquisições, para terem também uma maior capacidade financeira. E em 4 anos, como vimos, pode acontecer tanta coisa, não é? A gente olha para os últimos 4 anos, muita coisa que não se conseguia prever. Mas ali a arte da previsão, eu acho que já uma vez comentei consigo que realmente acho que os melhores
econometristas de previsão trabalham para as companhias de navegação, porque eles não fazem tanto o lucro no contentor em si, as margens são baixas, eles têm que manter os custos o mais possível. Onde eles fazem margens e onde eles fazem as fortunas é em comprar e vender os navios na altura certa. Uhum. Portanto, digamos que é uma segunda derivada do setor, não é? Portanto, Aliás, as é grandes uma fortunas segunda antigas. derivada do setor que às vezes passa um bocadinho ao lado, até porque esses negócios são feitos sob diferentes bandeiras e muitas vezes passa ao lado das economias nacionais. Por isso, cada vez mais se está a questionar se o PIB é de facto a unidade adequada Melhor para indicador. fazer previsões e para portanto, e que se é de facto o indicador adequado da economia, porque cada vez estamos a ter mais evidências de que há um conjunto de transações muito significativas que de facto não estão dentro dos canais habituais económicos e, portanto, e não são considerados no âmbito do PIB. Por outro lado, também temos vindo a observar que qualquer mudança nas métricas pode de repente fazer um país florescer na estatística, não é? O que também é um desafio interessante, não é? Mas é curioso que neste momento contestam-se muitos dos instrumentos que têm sido desenvolvidos e utilizados nos últimos 50 anos, desde o PIB, às análises custo-benefício, etc., porque os negócios começam a ultrapassar de alguma forma todo este enquadramento. E a globalização acabou por contribuir para um conjunto de graus de liberdade que permitem transações económicas que muitas vezes escapam ao registro da economia nacional, não é? E no setor marítimo, que é um setor particularmente confidencial, não é? Onde é muito difícil obter dados destes negócios e destas transações. É um setor muito antigo, é um setor... É um setor de secretismo, o setor marítimo. Nós temos falado muito também ao longo dos anos na comparação entre o setor aeroportuário e os portos, não é? Sim. E realmente o setor aeroportuário, quando é tão mais recente, quando começou, tem todo este sistema de regulação e de fornecer informação e dados e séries de indicadores, vários indicadores de qualidade, nível de serviço, de segurança, de tudo isso. E o setor marítimo é muito antigo, é internacional, é muito importante, mas também nem faz questão... É muito importante a nível internacional e é importante para os países a nível individual, mas era aquilo que estava a dizer, às vezes é difícil dizer exatamente se o PIB de determinado país ou se a carga movimentada, qual é o impacto real que tem no bem-estar, neste caso, de Portugal ou do país a que estamos a falar. Sim, portanto torna-se de facto muito crítico conseguirmos fazer uma coisa que é o nosso ponto fraco no país, que é desenvolver uma estratégia de longo prazo. E uma estratégia que permita, de facto, posicionar-nos, e não é tanto posicionar os portos, é posicionar Portugal nas grandes cadeias internacionais. Quando olhamos para o mapa, e tendencialmente nós temos a propensão de olhar para o mapa dizendo, olha que bonitinho, Portugal está aqui mesmo no meio, do Ocidente para o Oriente, e portanto tudo passa por aqui. Mas a verdade é que quando se faz o zoom, o aqui tem muitos aqui. E, portanto, e quando olhamos para a dimensão dos vários aqui, percebemos que nós estamos em 10º lugar nessa escada de portos. Portanto, é necessário aqui, de facto, um esforço adicional que terá que passar por uma maior especialização, inevitavelmente, mas que é uma especialização industrial, porque o Porto tem que ir agregado neste processo. Ou seja, o Porto não é o carro-chefe, o Porto vai agregado na cadeia de valor, não é? Mas sem o Porto, o outro plano também não funciona. Claro que sim, mas é necessário ter o plano, porque senão o Porto
pode ser um porto maravilhoso, de águas profundas, com imensas características boas, mas as cadeias logísticas não passam por aqui. Ok, vamos fazer transshipment. Aí vamos apostar exclusivamente no preço, porque aí aquilo que a vantagem competitiva que poderemos ter é preço ou tempo de operação. São as duas coisas que podemos apostar em termos competitivos com os outros portos. Para querermos mais alguma coisa, temos que estar integrado numa estratégia industrial que puxe cadeias logísticas para aqui. Eu, entre ir e vir, já estou fora de Portugal há 20 anos. E uma coisa que eu noto de ter vivido em Antuérpia, na Alemanha, em Inglaterra, o que eu noto é que, e eu incluo-me no grupo, não é? Enquanto portugueses, nós temos tantas ou mais capacidades que os outros, mas quando nos sentamos para fazer um plano, achamos que o plano tem que ser perfeito. E os holandeses, os alemães fazem um plano suficientemente bom, com aquela orientação e com a expectativa que ele vai ter que ser algo que vai ter que ser mudado, vai ter que ser adaptado. Sim. E não é uma falha, não é Mas um mantém erro. o plano. Faz parte da vida, porque há muitas variáveis que não se conseguem controlar e há coisas que só se sabe quando se experimenta. E claro que o setor portuário, quando se experimenta, são muitos milhões e, portanto, há aí esse peso acrescido. Mas ter uma orientação e ter aquela capacidade de... que depois também aí é que às vezes a parte política às vezes também não ajuda, porque muitas depois destas coisas são usadas para discursos políticos, que se há uma estratégia, é óbvio que vai ter que ser adaptada e ajustada e verificar, haver aquele loop de feedback, de ver o que é que, ok, passado um ano, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que mudou e o que é que precisamos de inserir no modelo, não é? O que é que precisamos de adaptar na estratégia. E este processo de correção, É um processo de aprendizagem também. nós, enquanto portugueses, ficamos, acho que, e não sei, esta é a opinião pessoal, acho que ficamos um pouco melindrados com esse processo, quando é um processo perfeitamente normal. Se o Edison não tivesse feito isso, nós nunca tínhamos a lâmpada, não é? E acho que ficamos muito sensibilizados com, não funcionou à primeira, tudo perfeito como eu tinha posto no papel. E acho que é uma expectativa que nós às vezes, enquanto portugueses, temos que muitas outras nacionalidades não partilham. E por isso avançam, tropeçam, levantam-se, avançam, tropeçam, levantam-se. Acho que às vezes nós, por exemplo, há certos investimentos que se tivessem sido feitos no país, mesmo que não fossem perfeitos, já se tinha corrigido, já se tinha avançado, já se tinha... Teriam dado outros resultados, sem dúvida. É um problema de como manter, ou seja, como fazer planos estratégicos e como os manter. Ou seja, e não assumir que o plano estratégico é uma bíblia inalterável, não é? Exatamente, exatamente. E fazer planeamento, portanto, obviamente. Sim, senhora. Muito obrigada, Feliciana, por esta participação. Muito obrigada, eu. Estás eternizada na página da Universidade de Lisboa. Esperamos ver-te ao vivo brevemente. E muito obrigada mais uma vez pela participação. Muito obrigada, eu. Uma boa tarde. Deus, Prazer. boa tarde. Tchau.